Olá, meus amores, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de ética. Olá, turminha, tudo bem? Vamos dar continuidade da nossa aula sobre o museu, né? Como nós devemos exercer a cidadania no museu. Aula passada nós lemos, né, que o museu ele é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Ele é aberto ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente, né? Com fins de educação, estudo e deleite. Para a gente visitar o museu é sempre uma excelente oportunidade, né? Se você tiver a oportunidade de um dia visitar, é muito bom, onde você vai conhecer obras, né? Coisas antigas, tá? E vamos aprender mais sobre a cultura e a arte, né? As civilizações antigas e muitos outros assuntos interessantes, como nós vimos na aula passada, que a gente viu um pouco sobre brinquedos antigos, né? Vocês viram o quanto é importante, o quanto a professora, né, a tia Georgia, ela relembrou de tantos brinquedos antigos, diferentes dos de vocês de hoje, né? Uma senhora, que ela tinha uma casa, e ela gostava muito de brinquedos, então ela emprestou a casa dela para que ela fosse um museu, onde ela começou a expor, né, os seus brinquedos. Então isso foi levado a sério e hoje ela tem essa casa de brinquedos antigos, tá? E qual é a nossa função como cidadão? O que a gente deve exercer quando a gente vai à visita de um museu? A gente tem que ter regras, né? A gente não deve tocar em objetos, a gente não pode tirar fotos com flash para não estragar as pinturas e as decorações de alguns objetos. A gente não pode consumir alimentos no interior dos museus, ter cuidado para não sujar o ambiente por onde a gente passar, evitar falar alto, enfim, ter um comportamento de um cidadão consciente, né, de seus direitos, mas também dos seus deveres na sociedade. Então, a gente, quando vai visitar um local desse, a gente tem que respeitar as pessoas que ali estão, né? Então, a gente precisa fazer silêncio, porque as pessoas, às vezes, tem pessoas, turma, lá dentro, né, que trabalham para nos explicar que tipo de obra é aquela que está na exposição, né? É como se ela fosse o nosso professor, ela está dando uma aula sobre os brinquedos, né? A gente viu aquela moça, ela estava falando sobre os brinquedos, né? Explicando o ano que ele foi criado, né? Tudo aquilo ela é como se fosse um guia, né? Um guia que vai com a gente para uma exposição e lá ela sabe de todas as exposições que ali estão naquele museu, ok? Então, eu escolhi 2 museus para poder falar um pouco para vocês. A Casa José de Alencar, que é uma casa antiga, tá? A Casa José de Alencar, ela é um centro cultural pertencente à Universidade Federal do Ceará. Ela está localizada na Avenida Washington Soares, 655, lá na Messejana. O referido centro funciona no sítio alagadiço novo, em 7 hectares, de que restou da antiga propriedade do senador José Martiniano de Alencar. Este espaço cultural tem importante simbologia, pois foi aqui que nasceu o maior romancista brasileiro, o escritor José de Alencar, em 1829. Então, essa casa, gente, tem coisas do escritor que estão lá na exposição. As pessoas vão lá para ver as obras que ele criou, tá? Então, qual é a missão dessa Casa de Cultura? É promover a cidadania através de ações educativas, culturais e inclusivas, democratizando o acesso ao lazer, ao conhecimento e aos bens culturais,
incentivando a preservação e a valorização da memória, da vida e obra de José de Alencar. E qual é a visão que eles têm no futuro? É ser um espaço de referência nas áreas da educação, cultura, turismo e lazer na cidade de Fortaleza, ok? Se você tiver uma oportunidade de um dia conhecer, né, vai ser muito legal. E escolhi também o Museu do Ceará. O Museu do Ceará ele está localizado na cidade de Fortaleza, aqui na nossa cidade, que abriga um acervo de mais de 13 mil peças distribuídas em 3 importantes coleções, que contam a história do Ceará: paleontologia, arqueologia, a antropologia, indígena e mobiliário. Ela foi inaugurada em 1933, ela tem 87 anos, é localizada aqui no nosso Ceará e o tipo é um museu, patrimônio histórico, monumento histórico, coleção e patrimônio cultural. Ok? Também, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, né, vai ser muito interessante a gente saber da história, né, do nosso Ceará, ok? Na aula passada, eu passei uma pesquisa sobre o Museu do Ceará e colar gravuras, né? E vocês teriam que enviar para o meu e-mail, tá? Estou esperando e aguardando, tá certo? E a lição de casa, vocês vão realizar a atividade da página 105. Vocês vão conhecer algum museu do Ceará, né? O Museu Estrada de Ferro, tem o Museu da Inconfidência Mineira, que é no Ouro Preto, Museu de Ipiranga, em São Paulo, e o Museu de Mamulengo, em Olinda, em Pernambuco. Então, a questão tem assim: ajude a menina a atravessar o labirinto para chegar ao Museu de Ipiranga. Então, vocês vão ajudar essa pequena menina a chegar até esse museu, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau! Se você gostou do nosso vídeo aula, deixe seu like e se inscreva no canal.